Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês dois trabalhinhos para o pessoal de licenciatura. Porém, licenciatura pedagogia só tem um trabalho do que eu vou explicar, e os licenciaturas sem ser pedagogia tem dois trabalhos, tá? Então, vamos lá. Um trabalho, ele fica dentro da comunidade, então você tem que entrar aqui dentro do AVA. Todos os cursos de licenciatura têm esse trabalho, tá? Dentro de comunidade, peraí, dentro de comunidade, dentro da comunidade do seu curso. Geralmente ela é a primeira comunidade aqui. Tem uma da Unip e é essa primeira aqui que fica a comunidade do seu curso. Então, você entra então em Ava, depois é comunidade para achar esse trabalho, tá? Aí você vai descer, aqui tem sobre explicando sobre atividade de extensão, depois tem sobre atividade complementar, e aí sim vem o trabalho. Ele chama PCC, Prática como Componente Curricular, tá? Então, primeira coisa, vocês precisam ver se vocês estão cadastradas no um ou no 2. Provavelmente os cursos de licenciatura menos pedagogia vão estar no 2 e o de pedagogia vai estar no um. Aí eu vou entrar, então, vou explicar o 1 e o 2 para vocês entenderem, tá? Então, primeiro, vocês têm que vir aqui na sua secretaria virtual para saber qual dos PCC você está matriculado. Aqui dentro de históricos, aí aqui vem escrito o PCC que você estão matriculado, ó. No caso desse aluno, é o PCC 2, tá? Então, eu venho aqui no 2. Deixa eu só voltar aqui. Então, eu venho aqui no 2, tá? Então, o que que é que está sendo solicitado nesse trabalho? A carga vale 50 horas, todas as licenciaturas, tecnologias voltadas à educação. Então, tem a introdução, tem falando sobre para que que serve o PCC, para que que serve a tecnologia na escola, todas essas coisas, né? Aí depois você tem, ó, pode ser com 10 pessoas, só que essas 10 pessoas têm que estar no mesmo polo, curso e semestre. Então, não serve só letras, entendeu? Tem que ser letras em inglês, letras português, não pode misturar os tipos de letras. Aí, geografia, história, sociologia, pedagogia, mas tem que ser do mesmo polo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher uma escola, depois levar a carta de apresentação, escolher um profissional para ser entrevistado, realizar a entrevista, fotografar os espaços, preencher a declaração de presença, elaborar o portfólio e fazer a postagem desse portfólio. Então, a primeira coisa vai escolher uma escola. Depois, se a pessoa, a diretora lá quiser, você tem que apresentar a carta de apresentação. Aí você vai escolher a pessoa a ser entrevistado, né? Então aqui ele fala os exemplos, quem pode e quem não pode. E aí a gente vai realizar uma entrevista com essa pessoa. Então você vai colocar num papel e vai escrever, perguntar assim para ela: Você poderia nos contar um pouco sobre os recursos e instrumentos tecnológicos que a escola possui? Aí você, se ela não falar alguma coisa dessas, você fala: tem quadro negro, tem quadro branco, tem lousa digital, tem mimeógrafo, e você vai anotando tudo que ela vai fazer. Vocês vão fazer essas 9, 10 perguntas e vão anotar as respostas. Depois vocês vão fotografar os espaços, né? Onde tem o celular, o laboratório. Depois vocês vão ter que preencher uma declaração de presença, quer dizer que vocês foram nesse local e vai fazer o trabalho em si. Então, esse portfólio é um documento no Word que vocês têm que fazer tudo certinho, na formatação, e ele vai ter a introdução, informações gerais da escola, informações gerais do entrevistado, desenvolvimento, que é a entrevista, considerações finais, a formatação já tem aqui e a declaração de presença. Tudo isso que vai nesse trabalho. Aqui ele tem um modelo de capa, modelo de referência, ó. Então, essa é a carta de apresentação na escola, se achar necessário, não é obrigatório, mas se a escola pedir, você tem essa carta. A lista de presença, se for só você, você vai colocar seu nome, RA e polo. Se for você e mais pessoas, vai colocar o nome de todo mundo aqui.
Aí você digita o nome, depois você imprime e colhe as assinaturas lá da escola, tá? E aqui é a capa, né, do trabalho, e aqui também tem uma outra capa de exemplo. Então, você vai pegar a entrevista, vai formar um texto dissertativo, ou seja, não é com pergunta e resposta, e vai postar e vai fazer o trabalho. Então, você vai ter a capa, que é a introdução, você vai colocar aqui nessa página aqui 13, ele tem o nome da escola, o endereço, o público atendido. Aí você vai colocar as informações do entrevistado e aí você vai colocar o texto em si, que é as perguntas que você fez na entrevista, mas aqui em forma de texto, tá? Então, esse é um trabalho, ele fica dentro da comunidade, todo mundo que faz os cursos de licenciatura tem que entregar esse trabalho, tá? O outro trabalho, ele fica dentro do conteúdo acadêmico mesmo, mas aí é só para os cursos de licenciatura menos pedagogia. Ele vai estar escrito aqui, ó, prática de ensino, observação e projeto. Ou ele vai estar escrito prática de ensino, dois pontos, alguma outra coisa na frente. Sempre vai ter esse prática de ensino. É só clicar. Aqui tem o manualzinho. A entrega não é agora, tá? A entrega é só lá em outubro, por isso que nem tem data aqui ainda. Mas a entrega não é nesse mês de setembro, é no mês de outubro. Aqui tem o manualzinho, que também é a mesma coisa. Então, aqui já vem explicando tudo o que você precisa fazer. A postagem, então, vai ter duas postagens esse trabalho, atividade um e atividade 2. Se você tirou vermelho ou na atividade um ou na atividade 2, pode postar o exame, a formatação que ele pede, o chat que tem que comparecer ao polo. E o que que é? Primeiro, ele vai fazer uma atividade um que é relato de observação. Então, você vai pegar um ambiente que seja perto da escola, né? Perto ou do polo ou da sua casa, né? Para iniciar o desenvolvimento da atividade um, o grupo deverá escolher um determinado local como ponto de partida. Por exemplo, a residência, a escola, o trabalho de um dos integrantes no grupo. Depois, em seguida, deverá observar o entorno. E aí, registrar os ambientes escolares e os ambientes não escolares, tá? Faça o registro que foi observado, distinguindo os ambientes escolares e não escolares. Aí você vai ter que colocar o local, a localização, ponto de partida, os ambientes escolares encontrados e os não. E aí vai ter que ter a capa, o ponto de partida, os ambientes escolares observados e os ambientes não escolares. Aí tem que ter no máximo 5 páginas. E aí, quando vocês forem salvar, tem que salvar nesse formato. Aqui tem a capa já, ó, da atividade um, tá? E depois a atividade 2, que é o aproveitamento pedagógico de um ambiente escolar, de um ambiente não escolar. E aí aqui também tem todas as informações que vocês precisam para postar a segunda etapa do trabalho. Aí ela é mais completa, ela tem que ter introdução, ela tem que ter capa, ela tem que ter folha de rosto, sumário, objetivo, objetivos gerais, objetivo específico, desenvolvimento e assim por diante. Mas também tem tudo aqui explicando no trabalho. Tá vendo a postagem 2? Aí, ó, sugestões de fonte de pesquisas tem aqui, os professores orientadores. E aqui também tem um exemplo de capa, tá vendo? Já tá tudo aqui pronto também para vocês utilizarem como modelo para poder fazer esse trabalho, tá bom? Aí ele vai até a página 40 explicando todas as situações de como é que vocês montam esse trabalho. Então, para o pessoal de licenciatura, tem esses dois trabalhos, tá? Então, da, um fica dentro da comunidade e o outro fica junto com as disciplinas, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Tchau, até a próxima!